Olá, pessoal! Hoje eu vim falar um pouquinho sobre um assunto que para algumas pessoas pode ser um pouquinho polêmico, tá bom? A gente conversou um pouquinho sobre quando a criança, né, diz que quer ser um menino, quer ser uma menina quer ser um menino, né? E o que a gente tem que ver pra gente saber com o que se preocupar. E aí agora é a hora dos adolescentes, da gente pensar um pouquinho nos adolescentes, né? Como é que a gente lida com quando o nosso filho, nossa filha nos diz que quer ser quer ter um gênero diferente, né? Do que o com o qual ele nasceu, tá? Então, primeiro, para a gente só deixar claro, assim, esses termos todos que parecem meio confuso para quem não, né, quem não tem essa experiência, quando a gente fala em sexo biológico, a gente está falando daquilo que a criança nasceu com. Então, o bebê menino, que tem o sexo masculino, nasceu ali com pipi. E a bebê menina, que tem o sexo feminino, nasceu com a pepeca, né? Com a vulva ou com o pênis, tá bom? Então, esse é o sexo biológico. Então, é como a criança nasceu, tá? E o que tá lá dentro lá do DNA, né? A parte genética mesmo. Depois a gente vai para uma parte que é a parte de como a criança ou como o adolescente se vê, que a gente chama de identidade de gênero, tá? Então, às vezes acontece de uma criança ou de um adolescente, menino, se ver como menina, tá? Então, quando ele se olha no espelho, quando ele pensa em si mesmo, ele se vê, ele fica mais confortável pensando em si mesmo como uma menina ou como um menino. Isso é o que a gente chama de identidade, tá bom? E tem a expressão de gênero, que é que é o quê? Como ele se mostra para o mundo. Então, às vezes, um menino, por exemplo, adolescente, pode se ver como menina, mas pode se expressar como menino. Nisso não tem nenhum problema, tá? Ele continua se vestindo com roupas masculinas, mas lá dentro dele ele se sente mais como menina. Ele prefere fazer as coisas mais femininas. E tá tudo bem, tá? Tudo isso que eu tô falando, a gente tá pensando na questão de gênero, né? De como a pessoa se vê, como a pessoa se mostra para o mundo. Então é uma relação dela com ela mesma, tá? E a gente tem também a questão da sexualidade, né? Então, por quem a gente vai se relacionar, tá? Então, uma menina pode gostar de se relacionar com um menino, assim como um menino pode gostar de se relacionar com uma menina, que é o que a gente está mais acostumado, né? São os heterossexuais. Assim como a gente pode ter uma menina se relacionando com uma menina, um menino relacionando com um menino, tá? Isso é uma questão de sexualidade. Eu não vou entrar muito nessa parte aqui, tá bom? Eu queria mais focar mesmo na questão do gênero, tá? Então, assim, na criança, quando a gente vê crianças brincando, né? Como eu falei, meu filho, né? Eu quero ser uma sereia, eu quero brincar de ser a mamãe e tudo mais, a gente fica muito tranquilo, tá? Porque até mais ou menos 4, 6 aninhos, eles brincam o tempo todo com isso, tá bom? E tá tudo bem, faz parte mesmo do desenvolvimento deles, tá bom? E como eu falei no outro vídeo, a taxa assim, de persistência, né, de quando uma criança se diz aos pais que, por exemplo, o menino diz que quer ser uma menina, é bem baixinha, tá bom? 12% mais ou menos. Quando a gente vai para adolescente, a gente às vezes ouve muitos pais falando assim: ah, meu filho falou que quer ser uma menina, mas isso é moda, né? Isso aí tá na moda, tudo mais. A gente percebe que na verdade na adolescência isso se inverte. Então, quando um adolescente chega para você e diz que não está se identificando com o sexo biológico, é legal levar isso a sério, tá? Levar a sério de que forma? Eu sei que é muito difícil, tá bom? E eu entendo realmente, eu trabalho com isso o tempo todo, tá? Então, assim, qual que é a forma que a gente, como pais, qual que é a nossa responsabilidade nessa hora? Do mesmo modo na criança, quando a gente percebe que ela está sofrendo por conta disso, e é um sofrimento contínuo, todo dia, é uma coisa que atrapalha a vida da criança, a gente precisa observar os nossos filhos adolescentes também. Então, se essa questão, assim como muitas outras, tá? Tô falando aqui da questão de gênero, mas tem muitas outras coisas que podem atormentar o adolescente e que se a gente tiver um olhinho assim de observar, a gente pode ajudá-lo, tá? Então, se essa questão ou outras tem trazido ansiedade, deixado o adolescente muito quieto, né? Uma depressão, esse tipo de coisa, ele precisa ser olhado, ele precisa ser cuidado, tá? E assim, quando a gente
tem muitas coisas que os nossos filhos adolescentes vão falar pra gente que a gente não vai entender ou que a gente não vai concordar, tá? E essa pode ser uma delas. Se isso acontecer, isso é geral realmente para qualquer coisa na vida dos adolescentes, nosso papel como pais é estar ao lado, mesmo que você não entenda. Então, eu tô falando aqui no ideal, tá? Eu sei que é muito difícil às vezes a gente conseguir se segurar, assim como é com a criança, tá bom? Mas assim, o ideal é que a gente mostre ao adolescente que mesmo sem entender, a gente tá do lado dele. Então, senta junto, conversa. Essa questão, por exemplo, de gênero, de sexualidade, gera muitas dúvidas. A gente fica morrendo de medo do tanto que eles podem sofrer, né, lá fora. Mas ele precisa entender que o porto seguro é dentro de casa, porque ele já vai sofrer muita coisa lá fora, né, de outras pessoas. Mas dentro da nossa casa, ele precisa se sentir seguro. E para a gente conseguir passar essa segurança, a gente precisa realmente ouvir e entender o que está passando lá dentro da cabecinha dele, né? Essa explicação que eu dei no comecinho, ela é muito simples. Tem um monte de outras formas, um monte de outras coisas relacionadas a esse assunto. Então é legal a gente entender como o adolescente ou a adolescente está se sentindo, tá? E deixar ela explicar para você. Porque da mesma forma como eu falei no outro vídeo, às vezes a gente acha que está entendendo, mas na verdade não é nada daquilo. Então é bom a gente deixar ele explicar e dizer que nós estamos ao lado, mesmo não entendendo e muitas vezes não concordando, tá? Isso vale para esse assunto, assim como para muitos outros assuntos relacionados à adolescência, tá bom?